Salmo de número 73. Deixe sua Bíblia aberta aí nesse salmo. E antes de nós lermos, escutemos algo. Hélio César, escritor que influenciou bastante a nossa geração, principalmente na área da espiritualidade cristã, escreveu um livro que tem por título A História da Evangelização no Brasil. E ele faz um resumo. O livro ele faz uma síntese dessa história. E ele diz basicamente o seguinte: Hélio César, o Brasil, nos séculos 16 e 17, foi cristianizado. Os jesuítas, tanto os portugueses como os espanhóis, os jesuítas chegaram no Brasil e cristianizaram o país. Depois, séculos 18 e 19, o Brasil foi evangelizado. As igrejas reformadas da Europa, elas vieram para cá e evangelizaram o Brasil. Século XX, o Brasil foi pentecostalizado, especialmente com o advento da Assembleia de Deus no nosso país. Hoje, depois de passar por todas essas etapas, segundo a visão do Hélio César, e eu concordo, o Brasil foi cristianizado, evangelizado, pentecostalizado. Hoje o Brasil está neopentecostalizado. Essa é a leitura histórica que Hélio César faz do atual contexto da nossa nação, no que diz respeito à religião evangélica. O Brasil está neopentecostalizado. A grande verdade é que as igrejas neopentecostais, elas são prevalentes no meio cristão evangélico. Elas dominam, elas são dominantes. Nós somos uma igreja historicamente reformada, nossa confissão de fé é reformada, calvinista, assim como algumas outras igrejas históricas, igrejas congregacionais, algumas batistas, e nós somos minoria. A verdade é essa, somos uma minoria. E nesse contexto neopentecostalizado, o que mais nos incomoda são os falsos evangelhos, os falsos ensinamentos, e tudo em nome de Jesus Cristo. Doutrinas enganosas, nocivas à alma, gente que está sendo enganada por toda sorte de heresias. E é analisando esse contexto e fazendo essa leitura que eu estou convencido de uma coisa: uma das maneiras de nós pregarmos ou anunciarmos o verdadeiro evangelho, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é denunciando o falso evangelho. Nós anunciamos o verdadeiro evangelho denunciando o falso evangelho. Quando nós denunciamos o falso evangelho, nós anunciamos também o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante isso, porque tem muita gente nesse meio que não sabe discernir entre A e B, porque todos estão falando em nome de Jesus, todos estão falando com alguma investidura espiritual de autoridade, e as pessoas ficam confusas. Para denunciar esse falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, o evangelho que é nocivo às pessoas e que tem levado muita gente para o engano, eu quero meditar com você no Salmo de número 73.
Salmo de número 73 é um salmo que pode nos proporcionar uma visão muito clara sobre as verdades insuportáveis do verdadeiro Evangelho para o movimento neopentecostal. O propósito aqui não é apenas bater, não é condenar, não é acusar os falsos ensinos. O propósito, acima de tudo, é enaltecer o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Salmo de número 73, Salmo de Asaf, diz assim o texto: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja da prosperidade dos ímpios, quando vi a prosperidade destes arrogantes. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável, forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tem no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Ajuda-nos, ó Espírito, ilumina nossa mente, edifica-nos segundo a verdade do texto e glorifica o Senhor Jesus Cristo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Juan Carlos Ortiz, pastor e escritor argentino, escreveu um clássico da literatura cristã, especialmente dentro do meio pentecostal, não neopentecostal, mas pentecostal. E esse clássico da literatura pentecostal do escritor e pastor Juan Carlos Ortiz é O Discípulo. É um livreto fantástico. E nesse livro, O Discípulo, Juan Carlos Ortiz, ele dedica um capítulo para falar do Evangelho segundo os santos evangelhos. É
É uma ironia. É uma ironia do pastor e escritor Juan Carlos Ortiz, quando ele fala do Evangelho segundo os Santos Evangélicos. Porque neste capítulo ele diz que os evangélicos de hoje formaram ou criaram o quinto evangelho. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí Juan Carlos Ortiz, numa sacada, depois de refletir um pouco, ele diz o seguinte: nós temos 5: Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, e nós temos por fim o Evangelho segundo os Santos Evangélicos, o Evangelho segundo os nossos interesses, o Evangelho segundo os nossos caprichos, o Evangelho segundo a nossa visão. E Juan Carlos Ortiz é muito claro quando diz o seguinte: nós escolhemos os nossos versículos favoritos, escolhemos os nossos textos prediletos, e a partir desses versos isolados e desses textos isolados, nós formamos um quinto evangelho, um evangelho nosso, um evangelho que faz bem para nós, um evangelho que não tem espinho, um evangelho que não tem dor, um evangelho que não tem sofrimento, um evangelho que só contém promessas de bênção, de prosperidade, de saúde e etc. É o evangelho dos santos evangélicos, é o quinto evangelho. Quando eu penso nesse quinto evangelho criado pelos santos evangélicos, eu tenho absoluta certeza que se tem um texto que jamais entraria nesse quinto evangelho, esse seria o texto do Salmo de número 73. O Salmo de número 73, escrito por Asaf, composto por Asaf, ele é de natureza didática, isto é, ele está aqui com o propósito de orientar, de ensinar através de uma canção, de uma poesia, de uma música. E ele nos ensina muitas verdades. E aqui eu gostaria de pontuar algumas verdades que são insuportáveis para o movimento neopentecostal evangélico da nossa época, mas verdades que devem ser sustentadas a qualquer custo e a qualquer preço pela igreja. Quais são essas verdades? A primeira delas: aqueles que não têm fé podem prosperar. Aqueles que não têm fé em Deus podem prosperar. O salmista vai começar relatando a sua experiência de quase apostasia, quase que os pés de Asaf resvalam. O resvalar aqui é apostatar. Ele começa, é bem verdade, declarando a bondade do Senhor para com os puros de coração. Como ele diz no versículo de número 1, certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, versículo 2, quase que os meus pés tropeçam, quase que eu resvalo. Versículo 3, ele explica por que quase ele cai no abismo da apostasia, porque quase que este homem perde a fé. Eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Está aqui no texto de maneira muito clara, irmãos, que não é preciso ter fé para prosperar, porque Asaf está constatando a prosperidade dos ímpios. E tem mais: a prosperidade dos ímpios, segundo a visão de Asaf, é uma prosperidade física, emocional e financeira. Veja comigo
olhando para o texto, versículo de número 4, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Versículo 5, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Prosperidade física, saúde é o que interessa. Mas não apenas isso, a prosperidade dos ímpios é uma prosperidade emocional. Veja aqui no versículo de número 12, parte A. Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Saúde, despreocupação, cabeça gelada, cabeça fria. Terceira prosperidade, está aqui no versículo 12, final. Aumentam suas riquezas. Prosperidade financeira. Você quer mais o quê? Saúde, cabeça gelada, sem problemas, aumentando suas riquezas. É bem verdade que esse julgamento aqui, ele é um julgamento limitado, porque Asaf não está falando e nem podia falar de todos os ímpios. Essa não é a realidade de todos, mas é a realidade de alguns. Só que esses alguns, segundo Asaf, são ímpios. E quem são os ímpios? Ora, os ímpios são aqueles que andam alienados de Deus. Os ímpios são aqueles que não têm prazer na lei do Senhor. Os ímpios são aqueles que andam divorciados das verdades do Evangelho. Os ímpios são aqueles que vivem para si mesmos. Os ímpios são aqueles que não olham para o próximo. Os ímpios são aqueles que vivem de maneira deslocada. Os ímpios são aqueles que, no mínimo, vivem um ateísmo prático, como se Deus não existisse. Não há Deus, diz o Nécio no seu coração. Ele não existe. Façamos o que vier à nossa cabeça. Esse é o ímpio, sem temor de Deus, que não frequenta culto, que não ora, que não busca a presença do Senhor, que não faz jejum, que não tranca a porta do quarto para chorar na presença de Deus, mas que está sorrindo enquanto o mundo pega fogo, despreocupados, aumentando suas riquezas e bem de saúde. Isso aqui, para o movimento neopentecostal de fé triunfalista, é um problema. Porque qual é a proposta do movimento da prosperidade? Fazer com que você, através da fé, tenha mais e mais saúde, bem-estar, prosperidade emocional e financeiramente falando, você conquiste mais. Só que esse tipo de discurso não encanta, não cativa e não persuade o ímpio, porque ele já tem tudo. O que é que vocês estão oferecendo? Dinheiro? Já temos. Vocês estão oferecendo o quê? Saúde? Vocês estão oferecendo um Deus que cura? Nós já temos saúde, não precisamos. O que mais vocês oferecem? Terapia para a alma? Estamos resolvidos. Não precisamos. O movimento da teologia da prosperidade sofre um golpe fatal, porque nós temos aqui uma verdade, irmãos, absoluta, que é
os ímpios prosperam. Não é preciso ter fé para prosperar. Se você quer prosperar, se você quer ter dinheiro, se você quer, vai estudar. Não precisa vir para a igreja não. Estude. Se dedique a uma área que vai dar dinheiro. Invista no comércio. Seja inteligente. Quer aumentar suas riquezas? Você tem várias formas. Mas aqui não é o lugar. Faça o seu trabalho. Lute. Invista. Construa. Faça o que você quiser. Mas aqui não é o lugar de buscar prosperidade financeira. Aqui é o lugar de buscar a face do Senhor, a presença do nosso Deus. Não é preciso ter fé para prosperar, não. Não é preciso. Mas nós temos uma segunda verdade, e que ela faz um trocadilho com essa primeira. Se por um lado, quem não tem fé pode prosperar, por outro lado, quem tem fé pode não prosperar. Essa é a segunda verdade insuportável. Os ímpios prosperam, mas quanto a Asaf, o servo de Deus e os estudiosos, dizem que Asaf, quando escreveu este salmo, ele escreveu já velho, cabelos brancos, experiente, e quando ele passou por essa experiência, ele já estava no final da sua vida. Então, nós estamos diante de um servo de Deus, Asaf, alguém que serviu ao Senhor durante toda a sua vida. E olha o que ele ganhou. Versículo de número 14. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Alguém que busca a Deus, alguém que ora, alguém comprometido, alguém que não falta um culto, um ser que é fiel a Deus não apenas em palavras, mas em atitudes, alguém que anda nos caminhos do Senhor, comprometido com a lei, um músico, alguém que conduzia o povo em adoração. Asaf, autor de vários outros salmos, aqui no Saltério, homem de Deus, mas esse homem de Deus sofria, era castigado, sentia um aperto no peito, se angustiava, chorava, lamentava, às vezes a vida era uma lástima só. Uma existência lúgubre, escura. Quantas noites escuras esse servo de Deus não deva ter passado. Se os ímpios prosperam, Asaf chega a outra conclusão: os justos sofrem. Irmãos, qualquer igreja que anunciar por aí, venha para cá, porque os seus problemas serão resolvidos. Qualquer igreja que diga assim: pare de sofrer, procure o PROCON. Pode procurar, porque é propaganda enganosa. Porque nós não temos como evitar o sofrimento. Estamos experimentando inevitavelmente, inexoravelmente, os efeitos noéticos da queda.
enquanto a redenção não for plena e completa com a segunda vinda de Jesus, nós iremos sofrer as consequências dos nossos próprios pecados, iremos adoecer. Não entendo, portanto, como é que, até entendo, mas não aceito. Um dia eu estava espirrando muito, e aí uma irmã de um movimento evangélico disse assim: está repreendido. Antigamente era saúde, não é? Saúde. Espirrando. Está repreendido. Isso o quê? Espirrando. Está repreendido qualquer resfriado. Dizer então que eu não posso ficar resfriado? Pode, mas não deve. Se tiver fé, meu Cristo levou as suas enfermidades, as suas dores, você vai viver curado para sempre. Sabe, irmãos, assim, não temos como evitar o nosso sofrimento, não temos como evitar as doenças, elas chegam. Uma vez uma senhora ligou para um pastor pedindo socorro, pedindo oração. Senhora, seus 80 anos de idade, disse: pastor, ore comigo. O pastor disse: ore comigo. Mas é o que especificamente? Irmã, isso é porque eu estou sentindo umas dores no corpo. O pastor disse: minha irmã está sentindo dor no corpo. Estou, pastor. Quantos anos aí? 80. O pastor disse assim: quer dizer então que a irmã está pedindo para eu orar para que Deus suspenda o curso natural da sua existência? É isso? Porque com 80 anos as dores são normais, elas chegam, a gente adoece. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu quero morrer bem. Morrer bem? Fiquei: não é morrer bem. Se eu quero morrer assim, com saúde. Se morrer com saúde, não é, explique isso, por favor. Sério, eu não estou inventando isso. O irmão disse: pastor, eu quero morrer bem, eu quero morrer com saúde. Eu disse: meu irmão, veja só, não vai morrer por alguma razão. Não vai morrer de saúde, não. Tem como. Se o irmão morrer de um acidente por aí, qualquer coisa por aí, o irmão vai morrer por causa de alguma enfermidade. Não tem como. Mas se o irmão for arrebatar. Mas essa teologia, irmão, se espalhou de tal forma que você se torna um estranho quando você fala de sofrimento. Mas não tem como não sofrer. O nosso Senhor sofreu. Se nós somos alunos do Mestre Jesus, se somos discípulos de Jesus, a nossa caminhada é uma caminhada rumo ao Calvário. Antes do Calvário tem a via dolorosa. Vamos ter que passar pela via dolorosa, vamos chegar ao Calvário, seremos crucificados, depois seremos glorificados. Porque tem gente que fica pensando, o sofrimento é tão grande que a pessoa pensa: rapaz, eu acho que fizeram uma máquina contra a minha vida, só pode. Não é nada disso não, é a vida que é assim mesmo, é dura, com vários problemas, às vezes ela se torna assim. Mas nós temos uma terceira verdade. Deus não aceita barganhas. Asaf diz algo muito revelador aqui no Salmo. Versículo de número 13. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência.
justiça. Veja, aqui é o apogeu da crise de Asaf. Porque o entendimento de Asaf é o seguinte: Deus é o supervisor eterno da humanidade. Ele é aquele que supervisiona as pessoas, é aquele que fiscaliza os seres humanos, e Ele sabe, porque Ele me vigia, Ele cuida de mim, Ele me vigia, Ele sabe que eu sempre andei na mão e não na contramão. Quando Ele diz aqui: foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, com outras palavras, Ele está dizendo assim: esse tempo todinho de serviço a Deus, esse tempo todo, sabe, de santificação, evitando certos pecados, lutando contra tentações, esse tempo todinho foi um desperdício. Com outras palavras, Asaf, no auge da sua crise, ele está se arrependendo de ter se arrependido. Entende? Porque a vida cristã é uma vida de arrependimento. O servo de Deus vive se arrependendo. Só que Asaf, ele chega no momento e diz assim: foi inútil, eu não deveria ter vivido assim, preocupado com o que Deus vai pensar, com o julgamento, com o que vai acontecer, porque não faz sentido. Olha o que eu ganho, olha o que eu recebo. Veja a perspectiva de Asaf. Ele está vendo Deus como alguém com o qual ele pode e deve barganhar. Eu faço isso, eu mereço isso. Mas o que está acontecendo não é isso. Quando Asaf não tem a resposta que ele deseja, ele percebe que Deus não joga conforme as regras do jogo que ele mesmo inventou. Simplesmente Deus não está condicionado à vida santa de Asaf, à justiça de Asaf, à vida espiritual de Asaf, à santidade de Asaf. Asaf, em algum momento na sua crise, ele olha para Deus como devedor, e quando ele percebe que Deus não lhe deve nada, ele surta. Viu que surta? Foi inútil, eu perdi meu tempo na igreja, eu perdi meu tempo na igreja presbiteriana Renascer o tempo inteiro, servindo ao Senhor, suportando muita coisa, eu perdi meu tempo. Essa é a conclusão de quem pensa em barganhar com Deus, mas com Deus não tem barganhas. Não barganhe com Ele. Irmãos, Deus não come na nossa mão. Dizer para você, Deus não come na sua mão. Ele não lhe deve nada. Ele não está em dívida com nada. Você fez, se santificou, buscou, não deve nada. Jejuou, orou, mandou certinho, Deus não está devendo nada. Você não tem crédito com Deus. Você tem débito. Tem dívida. Mas graças a Deus que essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele rasgou. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Quem os condenará? É Deus que os justifica. Irmãos, exigiu o que de Deus? Só nos resta cair de joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Barganhe com Deus. Saia daqui dizendo assim: Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou. Você acha mesmo? Você está fazendo da fé um instrumento de negociata? Não. Diga assim: Senhor, se o Senhor quiser fazer, faça conforme a tua vontade. O Senhor não me deve absolutamente nada. Eu devo a minha vida a ti. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. E eu serei feliz conforme a tua vontade, que é soberana e graciosa. Tem barulhos com Deus. Deus não come na nossa mão. Ele não é o gênio da lâmpada. Como? Ele é o Deus soberano, eterno, Adonai, assentado no alto sobre o trono, e que vai julgar cada um de nós. Mas nós temos uma quarta verdade, que para descer assim fica meio... A vida é breve e a eternidade está às portas. Isso aqui também é insuportável para o movimento não pentecostal. Asaf vai tentar sair da crise e sai. Ele começa aqui no versículo de número 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele vai até a presença de Deus no templo. Ele chega no templo, ele se coloca a meditar, percebe que os caminhos de Deus são inescrutáveis, são altos demais para ele, mas ele discerne uma coisa: compreendi uma coisa. Esses que não temem a Deus, que são prósperos, têm saúde e que vivem desconsiderando a glória de Deus. Versículo 18: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf começa a pensar e a meditar na fugacidade da vida. A vida é fugaz, a vida passa, a vida é como um sonho, e o Senhor vai despertar. Nesse caso aqui, ele está se referindo aos ímpios, que pensam que vão viver nesse sonho para sempre. E Asaf compreende: eles estão em lugares escorregadios, a qualquer momento vão escorregar. Os dias são breves, a eternidade está às portas. Esse tipo de pensamento, irmãos, para quem não é seguidor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para quem é seguidor do Evangelho segundo os santos evangélicos, isso aqui não cabe. Porque esse movimento de hoje, e que, sabe, domina o meu evangelho,
A leitura de cabeceira desse movimento é T.L. Osborne: expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. É um entendimento que tenta mumificar a vida aqui. É como se você fosse mumificar uma múmia, que você vivesse para sempre. E aí você vai construindo aqui como se só existisse isso. Você vai investindo aqui como se só existisse isso. E você vai tendo fé apenas aqui. E aí quando isso acontece, o apóstolo Paulo é contundente, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15: se nós esperamos em Cristo somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis. Nós somos os mais miseráveis de todos, se esperamos em Cristo somente nessa vida. Ou seja, se a nossa esperança está aqui, irmãos, estamos perdidos, somos loucos, insensatos, irracionais. Tanto é que Asaf vai dizer assim: eu pensava como um animal, irracional, porque a vida é curta demais, irmãos. A qualquer momento o Criador vai chamar você, criatura. Você vai fechar aqui os olhos e vai abrir lá. Quando? Sei. Uma vez, Charles Spurgeon, pregando, ele disse para o seu povo: se você que me escuta vai chegar vivo em casa hoje, só depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Pegar o seu carro, o pai, o pé, vai você. Se você vai chegar em casa com vida, se é que você vai chegar em casa, só depende da vontade de Deus. Tempo passa, irmãos. Costumo dizer que temos mais, alguns finais de semana pela frente. A vida é curta. A gente está morrendo. A gente está morrendo. O tempo está encurtando. E nós continuamos pensando nas coisas daqui. Quinta e última verdade. Quando a gente olha para esse salmo, nós percebemos uma coisa: Deus não deve ser o meio para conseguirmos as coisas, mas Ele deve ser tudo o que precisamos. Tem gente que faz de Deus um meio para obter bênçãos, mas Deus não é um meio. Deus é o único ser que nós temos, nossa única esperança. É isso que Asaf vai dizer aqui. Versículo 25: a quem tem nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele já saiu da crise, ele se encontrou. Deus é a minha porção, Deus é a minha força.
estou sendo afligido, estou sendo castigado, estou em angústia, eu choro. Os ímpios não choram, estão bem, despreocupados, mas eles não têm o que eu tenho. Eu tenho o Senhor. Ele é a minha herança. Ele é a única coisa que eu tenho. Ele é o bem mais valioso. É o ser eterno, o ser incriado, criador de todas as coisas, a nossa pérola de grande valor. Asaf consegue discernir isso. Os problemas, irmãos, apesar de continuarem, mas eles não determinam mais a espiritualidade de Asaf. Asaf agora, a vida dele é pautada por essa visão. Deus é a minha herança. Seria tão bom que nós orássemos como uma senhora que, na mais profunda angústia, disse assim: Senhor, se eu te sirvo com medo do inferno, me lança no inferno. Se eu te sirvo para ganhar o céu, retira de mim o céu. Mas se eu te sirvo, Senhor, por causa da beleza da tua santidade, então não esconda de mim o teu rosto. Uma oração sincera. Ela está dizendo assim: Senhor, eu não tenho interesses outros a não ser o Senhor. O Senhor é o meu interesse. Eu quero estar perto de ti. Eu quero que a tua face seja o meu sol. Eu quero que o Senhor seja o meu dia. Eu quero que o Senhor seja a minha vida. Eu quero estar sempre na tua presença, porque a tua presença é o que importa, Senhor. Quero concluir com as palavras do apóstolo Pedro. Pedro, quando errava, errava feio, mas quando acertava, acertava muito. Depois de Jesus ter despedido uma grande multidão por causa do duro discurso, o sermão de Jesus foi duro, a multidão estava atrás das bênçãos, do pão físico. Jesus não operou mais o milagre da multiplicação. A multidão então vai embora. Como Jesus estava construindo uma igreja, não uma empresa, então ele não tem medo de perder os clientes. Embora. Aí os discípulos ficam. Como é igreja e não empresa, Jesus diz assim: vocês querem ir também? Aí Pedro para assim, olha, diz assim: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Perceba que Pedro não diz assim: para onde? Pedro diz assim, capítulo 6 de João: para quem iremos? Se tivesse outra opção, entende? Tu és a fonte da nossa alegria, tu és a razão da nossa vida. Ninguém fala como o Senhor fala. Tu és Deus encarnado, tu és Emmanuel, Deus conosco. Não queremos sair